exatamente do trabalho que está sendo feito na lateral da aeronave. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar para vocês a imagem, mas eu vou descrever, né? Você tem ali, claro, como a gente mostrou enquanto a gente estava com o sinal ao vivo, que desceram as pranchas nessa corredeira, onde você está vendo, essas pranchas se aproximaram e aí, no meio da aeronave, abriram uma porta para tentar acessar a aeronave. E eles uma série de cordas estão, na verdade, segurando as asas do avião para que ele não se locomova mais. Há um trabalho para manter a aeronave estável, já que, como você viu, ela estava ali descendo no morro, né? Era morro abaixo, porque é uma região aí onde você tem uma série de cachoeiras. Eu não sei se o Lito ainda está aqui conosco. A gente está aqui com uma série de repercussões, gente, muita comoção. O Brasil inteiro está comovido. Felipe Neto, que tragédia, que tristeza, que perda, os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. A gente tem a Tata Werneck, gente, aí no seu vídeo. Tata Werneck, que sofreu já muito com a perda, ela era uma grande amiga de Paulo Gustavo. Que tristeza, Senhor Deus, meu Deus, que tristeza. Um filho pequeno, uma carreira brilhante, meu Deus. Que tristeza. São muitas as manifestações nas redes sociais de políticos, de artistas, de cantores. Padre Fábio de Mello também posta uma mensagem dizendo que tristeza, meu Deus. É inacreditável, porque é isso, é uma cantora muito jovem, no auge do sucesso, 26 anos. Marília Mendonça fez ali a história nos últimos anos no Brasil, abrindo portas para outras mulheres, inclusive, os ouvidos de um país inteiro para um jeito diferente de cantar a música sertaneja e para um jeito diferente de contar a vida de uma mulher, de contar as emoções de uma mulher, de contar as relações de uma mulher. E ela influenciou uma enorme gama de artistas que vieram na sequência. Marília Mendonça, como eu disse, tornou-se uma voz indispensável. Ela era uma voz que ninguém estava autorizado a desconhecer. Era genial, ficou gigante. Tratou todas as questões de sua carreira com uma hombridade, com muita transparência. Marília Mendonça, durante o pico da pandemia, fez uma das lives mais assistidas do Brasil, dentro de casa, com o violão. Foi um dos chamarizes para, olha, fique em casa porque você vai ter companhia. Marília Mendonça vai cantar para você da casa dela. Depois dela, vieram muitos outros, Caetano, Gil, mas ela fez gigante, enorme, no início, assistidíssima, louvada, uma audiência enorme. Marília Mendonça, infelizmente, então, morre nessa queda desse avião, no qual a gente viu se encerrar uma das carreiras mais brilhantes da história da música aqui no Brasil. Uma tragédia o que aconteceu com a cantora Marília Mendonça. A gente pediu, ele fez a gentileza, a generosidade de seguir aqui conosco. O Lito Souza, ele é especialista em segurança aérea. Lito, que tragédia. Que tragédia. Todos os passageiros, né? A Marília, o tio dela e também o produtor morreram, não resistiram. A gente olhando aqui as fotos, fica muito claro, Lito, inclusive na foto que a Polícia Civil postou agora, que uma parte da asa sim se rompeu, quebrou e que há um desafio ali para manter a aeronave estável. Ainda num trabalho, gente, que não acabou. 2 corpos foram removidos e os trabalhos seguem. Pelo menos 3 vítimas, Marília Mendonça, o tio dela e o produtor. Lito, uma tragédia. Muito, muito. Bastante chocante, assim, eu recebi essa notícia enquanto eu te aguardava e você já entrou falando, realmente é bastante triste, assim, mesmo porque o estado em si da fuselagem daria a impressão que foi um acidente capaz de ser
de ter sobreviventes. E, no entanto, a gente tem essa notícia chocante que não há sobreviventes. Porque os danos na fuselagem em si, que é o casulo onde as pessoas estariam, não está tão danificado. Então, é óbvio que a gente não pode ficar especulando nada ainda, mas será que estava todo mundo com cinto de segurança? Porque a parte da frente da aeronave, que sofre o impacto primeiro, os pilotos, eles sempre estão com cinto. Então, mas aquela parte sofre um impacto maior do que a parte de trás da fuselagem. Então, é meio chocante mesmo ouvir isso que você falou agora, tudo, sabe? A gente que trabalha na aviação, que faz parte do nosso dia a dia, a aviação, apesar de ser tão grande no mundo inteiro, é um campo pequeno, assim, que a maioria das pessoas se conhecem. Então, quando acontece uma fatalidade, assim, afeta todo mundo fica muito sentido com tudo, e é realmente muito triste. Lito, eu vou continuar com você, trazendo para vocês a ideia da comoção que acomete o Brasil nesse momento. A Chapecoense, gente, o time que também foi alvo de uma tragédia inacreditável, uma queda, um acidente aéreo inacreditável, falta de combustível, dizimou um time inteiro, deixou uma cidade, um país em prantos. Chapecoense publicou: um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. Simbólico que o time que perdeu praticamente todos os seus jogadores, pessoas da imprensa num acidente aéreo, diga que neste momento expresse a solidariedade, força e resiliência à família de Marília Mendonça, que não perdeu apenas a cantora, e esse apenas, gente, está cercado de muita dor, porque era uma gigante, como eu já falei, mas também o tio. Então, é uma família que perde duas pessoas, que perde duas vidas, dois entes queridos. Inacreditável. Tá aí, você vê o jogador Neymar também dizendo que se recusa a acreditar, me recuso a acreditar, e postou aí esse emoji de lágrimas, né? De fato, é muita comoção o que a gente tem no Brasil. A cantora Marília Mendonça, gente, morreu na queda de um avião em Caratinga. A gente estava aqui com o Lito está com a gente, segue com a gente. Lito, tem muita gente dizendo ali, as pessoas estão começando a falar, né? Pessoas que estavam ali nas proximidades ou que estavam voando também e que conseguiram ali obter algum tipo de relato ou mesmo visual, né? A região, segundo informações de quem estava voando ali na ocasião, estava com o teto baixo. Ou seja, pelo que eu entendo, isso significa o quê? Que o avião estava voando mais baixo do que era o indicado, do que se esperava. E ninguém estava sabendo se estavam vindo abaixo da camada para poder manter o visual. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, isso é a linguagem de aviador, porque talvez então ele possa ter perdido exatamente ali a orientação espacial por conta da má condição do tempo. É isso, Lito? O que acontece, vamos explicar por partes, e a gente pode chegar em um denominador. O teto baixo significa, é uma medida que se usa na aviação em relação ao nível do mar até a base de uma camada de nuvens que cobrem 50% do céu. Então, isso se chama teto. O fato, a gente não sabe ainda se esse avião estava fazendo um voo visual ou um voo por instrumentos. Se ele estivesse fazendo um voo por instrumentos, que se chama IFR, não teria problema algum ele se manter acima da camada. E aí vai depender de onde ele ia pousar. Agora, se ele estivesse voando visual, ele pode baixar o nível de voo para se manter fora da camada de nuvens, né, e não perder a visibilidade com o terreno que está abaixo dele, mas existe um limite para isso, o quanto ele pode descer baseado nas cartas aeronáuticas que indicam a altitude do terreno.
porque o piloto sabe de onde ele está saindo, para onde ele está indo e quais são os obstáculos no caminho. Então, apesar desses relatos, ainda é muito cedo para a gente entender exatamente o que aconteceu. A gente está com... Eu também ouvi isso. Diga, Lito, perdão. Eu ouvi relatos, eu recebi agora, de que pessoas observaram que ele bateu em um fio de alta tensão e foi ali que perdeu os motores. Mas isso, novamente afirmo, assim, logo que acontece um acidente, existe um turbilhão de informações que não se confirmam depois. A gente tem exemplos tanto no acidente do Eduardo Campos, quanto no acidente do Teori Zavascki, que era um avião exatamente como esse, o King Air também, um C-90. Então a gente tem que aguardar um pouquinho as informações preliminares dos investigadores, antes de fazer de ter alguma noção do que realmente aconteceu. Perfeito, perfeito, e é por isso que a gente está com o Lito aqui, exatamente para que ele consiga descrever os fatos, o que dá para dizer nesse momento, tratando com absoluta transparência e responsabilidade. As circunstâncias de um acidente aéreo sempre são alvo de muita discussão e é preciso sempre aguardar a perícia, que é quem vai contar exatamente ali o que aconteceu. Lito, fica comigo, tem mais repercussão, gente. Daniela Mercury publicou uma mensagem nas redes sociais, bastante emocionada também. Ela diz o seguinte: estou arrasada e em choque com a morte de Marília Mendonça. É uma tragédia. Eu sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo, pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante, no auge da carreira, uma tristeza sem tamanho. O Wesley Safadão, não sei se a gente tem aí, mas está aqui também, é uma voz importante, está aí, claro, postou uma foto ao lado da cantora e a seguinte mensagem: sua estrela vai brilhar para sempre. Descanse em paz, Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião. A cantora Marília Mendonça, então, agora recebendo uma enxurrada de homenagens de colegas, de admiradores. Luan Santana também publicou: que tristeza, eu não posso acreditar. Esse é o tipo de circunstância que impõe para a gente, né, pensar um pouco sobre como a vida é frágil e mesmo com todos os recursos, voando num belo avião. O nosso especialista Lito estava dizendo que o avião é seguro, é muito moderno. Infelizmente, a vida é muito frágil. César Menotti, você vê na sua tela, não deu tempo de matar essa saudade, minha irmã. Eu te amo para sempre. A gente segue acompanhando a repercussão, a comoção causada pela morte aos 26 anos de idade. Deixa um bebê de 1 ano e meio, Léo. Morte da cantora Marília Mendonça. Ela também perdeu, a família dela também perdeu o tio de Marília, que viajava com ela, era assessor, e morreu um produtor da cantora também nesse acidente aéreo em Caratinga, na zona leste ali de Minas Gerais. A cantora Marília Mendonça, que registrou, gente, os últimos momentos dela dentro dessa aeronave. Nesse vídeo, um vídeo onde ela lidava ali com todo o bom humor, com uma das questões que ela tratou de maneira muito transparente ali, a batalha contra o peso. Marília Mendonça deixa, então, novamente o filho. A assessoria dela de imprensa confirma a morte da cantora, confirma a morte do tio que trabalhava com ela e também do produtor. O Leandro Rezende já nos chama aqui a atenção para a manifestação de Caetano Veloso, que citou Marília Mendonça numa canção do álbum que ele lançou agora há poucos dias, né? Gal Costa, um grande nome da música do Brasil. Eu digo para vocês, Marília Mendonça estava no panteão dos gigantes. Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora, uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste. Gal Costa, uma gigante também, falando a respeito de Marília Mendonça, tratada por ela como, sim,
também uma gigante. Está aí na sua tela as fotos, o registro, a solidariedade, o choque de Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, com a morte de Marília Mendonça, que fazia companhia a ela nesse panteão de grandes vozes do país, voz que se calou aos 26 anos nesse acidente aéreo. É muita repercussão, mas eu gostaria de voltar a falar com o Lito. Lito, a nossa audiência, claro, está todo mundo acompanhando aqui com atenção, mas o Lito detalhou para a gente logo no início da minha conversa, quando a gente falava a respeito desse acidente, sem ainda a confirmação da notícia que vai entristecer o Brasil, de não só hoje, mas ainda por um bom tempo, do fim dessa voz, dessa cantora brilhante nesse acidente. Então eu vou pedir, Lito, de novo, para que você explique para quem está em casa os sinais aparentes com o que restou do avião. O Lito, inclusive, comentava, né? A fuselagem não está tão... A parte da cauda, de fato, sofreu muita avaria e os motores também, mas a fuselagem do avião deixava espaço para a gente ter alguma esperança, né, Lito? Não houve explosão e houve ali... Tinha sinais de que sim, os pilotos ali, quem estava pilotando a aeronave, tentou acionar mecanismos para mantê-la no ar por mais tempo, talvez para buscar um local melhor para poder pousar. Lito, se você puder listar de novo esses sinais para a gente, eu agradeço muitíssimo. Ok, Dani. Eu estou vendo aqui agora uma foto por outro ângulo, que é do lado esquerdo do avião, do lado em que fica o piloto, o comandante. E realmente o nariz do avião está praticamente intacto. Aparentemente, assim, a janela, por exemplo, do lado do piloto está intacta. Todas as janelas, inclusive, não quebraram nesse impacto. A asa, apenas a pontinha da asa que está faltando, assim, aparentemente por essa foto que eu estou vendo. E os flaps, que são os dispositivos que ficam na parte de trás da asa, que eles aumentam a sustentação da aeronave, eles aparentemente estão numa posição que não é a posição recolhida. Ainda é cedo para dizer se isso aconteceu após o impacto ou se durante o voo os flaps foram colocados nessa posição ou em uma aproximação para o pouso ou já com algum problema de motor que necessitava de uma maior distância de planeio, por exemplo. Então, é o que dá para falar no momento. Ainda é cedo para dizer exatamente o que aconteceu. Nunca é possível dizer o que aconteceu no acidente. A história é sempre muito mais complexa, porque é necessário que as pessoas entendam que nenhum motivo único causa um acidente em um avião. Tanto em um avião comercial, que são bem maiores, existem outros regulamentos de manutenção, de segurança, de fiscalização, quanto em aviões de pequeno porte como esse, que é um táxi aéreo. Esse avião estava autorizado para fazer táxi aéreo, ao contrário daquele acidente com o Gabriel Diniz, em que aquela aeronave não era permitido fazer o serviço de táxi aéreo. Então, a documentação desse avião está legal, a manutenção estava em dia, então só nos resta mesmo aguardar as informações preliminares do CENIPA ou do CERIPA, o órgão que vai investigar esse acidente, para a gente ter mais ou menos uma noção do que possa ter acontecido. As estatísticas mostram que 90% dos acidentes eles acontecem por algum tipo de falha humana. O ser humano está envolvido no processo, seja ele uma falha de procedimento, uma falha de julgamento, uma falha operacional, e apenas 10% se reflete em causas mecânicas. Esse avião, como você falou no início, ele é um bimotor, ou seja, ele tem 2 motores. E os sistemas desses aviões que são bimotores, eles são completamente isolados um do outro, que é para garantir que mesmo que um motor falhe, o outro permaneça funcionando até que você possa fazer o pouso em um local apropriado. E o que a gente vê aí é que realmente não dá para saber se foi uma tentativa de pouso ou se ele veio dessa maneira já com as pessoas inconscientes dentro. São inúmeras possibilidades que podem ter acontecido.
Lito, e olha que você cita aí a CENIPA, acaba de chegar uma nota da FAB, né, dizendo que sim, investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Rio já foram acionados para realizar exatamente isso que você estava falando, a ação inicial do acidente com a aeronave de Marília Mendonça. E eles explicam na nota da Força Aérea Brasileira, essa ação inicial, os investigadores vão